E se a história de que os negros são amaldiçoados na Bíblia for uma das maiores e mais trágicas fake news da história, e se a mesma narrativa que foi usada por séculos para justificar a opressão, na verdade, revela uma linhagem de realeza, poder e destaque africano, talvez você tenha crescido ouvindo que a pele escura era um sinal de uma maldição antiga, uma marca de vergonha que passou por gerações. Mas essa interpretação, além de cruel, está completamente errada. A Bíblia, quando a gente lê sem as lentes do preconceito, conta uma história muito diferente. Uma história de nações poderosas, reis guerreiros, rainhas sábias e de homens e mulheres de origem africana que têm lugar de honra no plano de Deus. Vem comigo, porque hoje nós vamos investigar as linhagens da Bíblia, mergulhar na tabela das nações em Gênesis e seguir os descendentes de Cam. E não vamos encontrar uma maldição, mas redescobrir a nobre e verdadeira origem dos povos negros nas Escrituras. A verdade que vamos revelar aqui pode mudar tudo o que você pensa sobre a Bíblia e sobre a história. Antes de a gente mergulhar fundo no assunto de hoje, eu preciso de um super favor. Se você está gostando da introdução e sentindo que este vídeo é para você, deixe um like agora aqui para mim. Para a gente entender a verdade, primeiro precisamos encarar de frente a mentira que se espalhou por tanto tempo. A ideia de uma maldição dos negros vem de uma leitura totalmente distorcida de uma passagem lá em Gênesis capítulo 9. A história é a seguinte: depois do dilúvio, Noé planta uma vinha, faz vinho, se embriaga e acaba nu dentro da sua tenda. Cam, um de seus 3 filhos, vê a nudez do pai. Só que em vez de cobri-lo, ele sai e conta para seus irmãos, Sem e Jafé. Eles, ao contrário, agem com respeito. Entram de costas na tenda e cobrem Noé sem olhar para a nudez dele. Quando Noé acorda e descobre o que Cam fez, ele lança uma maldição. E é aqui que a tragédia da má interpretação começa. Durante séculos, uma teologia racista, criada para dar uma desculpa divina para a escravidão, ensinou que Noé amaldiçoou Cam e que essa maldição deu a ele a pele escura e um destino de servidão para todos os seus descendentes. Essa ideia se espalhou como um vírus, virou uma ferramenta cruel nas mãos de colonizadores e escravocratas. Eles diziam que a escravidão não era só um sistema econômico, mas o cumprimento de uma profecia, que os povos africanos estavam apenas cumprindo seu destino divino de serem servos. Essa interpretação terrível não só justificou atrocidades, mas também foi um veneno que corrompeu a fé de milhões de pessoas, fazendo com que opressores e oprimidos acreditassem numa hierarquia de raças criada por Deus. Ela roubou a dignidade, apagou a história e colocou um peso de vergonha nos ombros de gerações. Mas essa leitura não se sustenta quando a gente olha para o texto bíblico com atenção. Ela é uma invenção, uma distorção das palavras sagradas para servir a uma agenda de ódio. O problema, então, nunca esteve na Bíblia, mas no jeito como ela foi lida e ensinada. E o nosso trabalho agora é desmontar essa mentira, usando a própria Bíblia como nossa ferramenta. Vamos dar uma olhada em Gênesis, capítulo 9, versículos 24 e 25. Depois que Noé acorda e descobre o que seu filho mais novo fez, ele não diz, maldito seja Cam. Isso é extremamente importante. Presta muita atenção no que o texto diz de verdade. Noé declara, maldito seja Canaã, que ele seja escravo de seus irmãos. Vou repetir, a maldição foi sobre Canaã, não sobre Cam. E Canaã era apenas um dos 4 filhos de Cam. Os outros 3 eram Cuxi, Misraim e Puti. Se a ideia de Noé, ou mais importante do texto bíblico, fosse amaldiçoar todos os descendentes de Cam, a maldição teria sido dita para Cam. Mas não foi. Ela foi específica e limitada a um dos filhos dele, Canaã. Mas por que Canaã? O texto não entra em detalhes, mas a falta de respeito do pai, Cam, trouxe uma consequência profética para uma de suas linhagens,
a de Canaã. Agora, a pergunta que desmonta toda essa ideologia racista é: quem eram os descendentes de Canaã e onde eles moravam? A própria Bíblia nos dá o mapa no capítulo 10 de Gênesis. Os descendentes de Canaã, os cananeus, se estabeleceram na região que hoje conhecemos como Levante, que inclui Israel, a Fenícia, hoje Líbano, e partes da Síria e da Jordânia. Eles não foram para a África, ou seja, a maldição não tem nenhuma conexão geográfica ou de sangue com os povos africanos. Dizer que a maldição de Canaã se aplica aos negros é um erro de geografia, um erro de genealogia e um erro de teologia. A maldição se cumpriu historicamente quando os israelitas, que eram descendentes de Sem, conquistaram a terra de Canaã sob a liderança de Josué, dominando os povos cananeus, exatamente como a profecia de Noé previu. A tal maldição de Cam é um mito, uma ficção perigosa. O texto bíblico é claro: a maldição era para Canaã. Isso significa que os outros 3 filhos de Cam, Cuxi, Misraim e Puti e todos os seus descendentes não estavam debaixo dessa maldição. E são exatamente essas linhagens que nos levam direto para o coração da África, não para uma história de servidão, mas de grandeza. Agora que tiramos o peso dessa falsa maldição, podemos olhar para Gênesis 10 com outros olhos. Esse capítulo é conhecido como a Tabela das Nações, basicamente um mapa genealógico de como a humanidade se espalhou pelo mundo a partir dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E o nosso foco é a família de Cã. Gênesis 10, 6 nos diz: os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Já vimos que Canaã ficou no Oriente Médio. Agora, vamos seguir o rastro dos outros 3 irmãos, os verdadeiros ancestrais das nações africanas da Bíblia. Primeiro, Cush. O nome Cush, em hebraico, é o termo usado para descrever os povos de pele escura que viviam ao sul do Egito. Os gregos os chamavam de etíopes, que significa rostos queimados, mostrando como a aparência deles era marcante no mundo antigo. A terra de Cush, citada mais de 40 vezes na Bíblia, era a antiga Núbia, hoje sul do Egito e norte do Sudão. E essa não era uma terra de servos amaldiçoados. Era o centro de uma das civilizações mais antigas e poderosas da África, o reino de Cush, famoso por suas riquezas e seus guerreiros temidos. Os descendentes de Cush são, sem dúvida, um dos principais povos negros da Bíblia. Depois temos Misraim. Esse é o nome hebraico para o Egito. Sim, o Egito, uma das maiores civilizações do mundo antigo, é apresentado na Bíblia como uma nação camita, ou seja, descendente de Cam. A história do Egito está totalmente entrelaçada com a de Israel. E embora a população egípcia fosse diversa, a sua identidade na tabela das nações é africana, o que desafia aquela imagem eurocêntrica que muitas vezes vemos nos filmes. A Bíblia os coloca firmemente na linhagem de Cã. O terceiro filho é Puti. Os estudiosos ligam os descendentes de Puti à antiga Líbia e às regiões a oeste do Egito. Profetas como Jeremias e Ezequiel citam guerreiros de Puti servindo em exércitos, conhecidos por sua habilidade com o escudo. Eram um povo reconhecido pela força militar, mais uma vez, o oposto da imagem de servo. O que a gente vê aqui? A própria Bíblia, em Gênesis 10, nos mostra que os descendentes de Cam, com exceção de Canaã, povoaram áreas gigantes e importantes da África: Etiópia, Cuxi, Egito, Misraim e Líbia, Puti. A ideia de uma África separada da Ásia por uma barreira de água também é moderna. O canal de Suez só foi construído no século XIX. Para o povo da Bíblia, o mundo era conectado. E a África não era um continente distante, mas um vizinho constante e influente. Ao mapear a descendência de Cam, a Bíblia não está criando uma linhagem de maldição.
Ela está, na verdade, mostrando a fundação de reinos e povos que teriam papéis centrais e nobres em toda a história sagrada. Desmontar o mito já abriu nossos olhos, mas a verdadeira revelação aparece nas histórias e nos personagens. Longe de serem amaldiçoados, os descendentes africanos de Cam são apresentados como figuras de poder, fé e importância no plano de Deus. Vamos começar com Nimrod, neto de Cam e filho de Cuxi. Gênesis 10 diz que ele começou a ser poderoso na terra. Nimrod é descrito como o primeiro grande construtor de impérios, fundador de reinos na Mesopotâmia, como Babel, Ereque e Acade. Ele é um símbolo de poder e liderança que vem diretamente da linhagem de Cuxi. A nação de Cuxi era tão respeitada que reis cuxitas chegaram a governar o Egito como faraós na 25ª dinastia. Um deles, o faraó Taharka, escrito na Bíblia como Tiraka em 2 Reis 19:9, é mencionado como um rei poderoso que bateu de frente com o Império Assírio. Estamos falando de faraós, os homens mais poderosos da terra naquela época, vindo da linhagem que nos disseram ser amaldiçoada. E não para por aí. Vamos olhar para Moisés. Em Números 12, lemos que seus próprios irmãos o criticam por causa da mulher cuxita com quem se casara. Sim, a esposa de Moisés era uma mulher negra africana, e a fofoca racista dos irmãos foi repreendida diretamente por Deus. Avançando na história, encontramos a famosa Rainha de Sabá, a governante de um reino riquíssimo, que a tradição etíope conecta fortemente à sua história, embora alguns estudiosos hoje debatam se seu reino ficava na África ou na Península Arábica. De qualquer forma, ela pertencia a esse mundo afro-asiático e era uma monarca poderosa que o próprio Jesus elogiou no Novo Testamento. Até mesmo entre os profetas de Israel encontramos sangue africano. O profeta Sofonias começa seu livro traçando sua própria genealogia, e o nome do seu pai é Cusi, que significa literalmente o Cuxita, ou o negro. Muitos veem em sua genealogia uma possível ligação com a realeza do rei Ezequias, mostrando um homem de ascendência africana com enorme prestígio em Judá. E no momento mais crítico da Bíblia, na crucificação, quem é chamado para ajudar Jesus a carregar a cruz? Marcos 15:21 nos apresenta Simão de Cirene, um homem do norte da África, da região da Líbia. E a história dele talvez não termine ali. No livro de Atos, um dos líderes da igreja de Antioquia é chamado de Simeão, apelidado de Níger. Níger é a palavra em latim para negro. Alguns estudiosos sugerem que esse líder da igreja primitiva e o homem que carregou a cruz podem ser a mesma pessoa. Para finalizar, vamos até a genealogia de Jesus Cristo. Na lista de seus antepassados em Mateus 1, encontramos Tamar, uma mulher cananeia. Como vimos, os cananeus descendem de Cam, e embora a maldição de Noé tenha caído sobre Canaã, a graça de Deus foi maior, escolhendo incluir uma mulher da linhagem camita na genealogia do próprio Messias. De reis e rainhas a profetas e discípulos, a Bíblia está cheia da presença africana. A história real não é sobre maldição, mas sobre um plano divino que une pessoas de todas as nações. E as nações da África têm um lugar de destaque e glória nessa história. Então, o que a gente viu hoje? Nós confrontamos uma das mentiras mais devastadoras já contadas em nome de Deus. Vimos que a maldição de Noé foi para Canaã, no Oriente Médio, e não tem absolutamente nada a ver com a África. Descobrimos que a Bíblia, na verdade, registra a origem nobre das nações africanas a partir dos outros filhos de Cam: Cuxi, Etiópia, Misraim, Egito e Puti, Líbia. E mais importante, nós resgatamos as histórias de poder e fé. Vimos faraós negros, a esposa africana de Moisés, a sábia rainha de Sabá, o profeta Sofonias e Simão,
o africano que dividiu o peso da cruz com Jesus. Encontramos a ancestralidade de Cã até mesmo na linhagem de Cristo. Longe de ser uma história de maldição, a verdadeira origem dos negros na Bíblia é uma história de nobreza que precisa ser contada, uma herança que deve ser celebrada e uma verdade que liberta. O mundo bíblico era diverso, multiétnico e profundamente afro-asiático, e a contribuição dos povos negros para essa história é inegável e gloriosa. Se esta mensagem fez sentido para você e abriu seus olhos, peço que compartilhe este vídeo. Vamos ajudar a espalhar essa verdade para que mais pessoas se libertem do peso de uma mentira. E me conta aqui nos comentários, qual parte desta história mais te surpreendeu? Eu quero muito continuar essa conversa com você. E claro, se inscreva no canal para mais estudos como este, que buscam redescobrir as verdades da Palavra de Deus.